Você já se perguntou por que às vezes parece que tudo está faltando ao mesmo tempo? O dinheiro que não chega, o emprego que não vem, a saúde que não melhora, o relacionamento que não se restaura. E no meio de tudo isso, você se vê numa espécie de deserto silencioso, onde a única coisa abundante é a sua própria inquietação. Tem algo estranho nisso. É como se a vida fosse uma conta bancária que sempre está zerada, não importa o quanto você se esforce. E a pior parte não é a falta em si, é o que ela faz com você por dentro. É o medo que ela alimenta, é a ansiedade que ela traz, é o desespero que ela cultiva em cada manhã que você abre os olhos e percebe que ainda está ali, naquele mesmo lugar de vazio. E então você começa a fazer planos, você tenta resolver, você corre atrás, você se move, porque a última coisa que você quer é ficar parado enquanto tudo desmorona. Você acredita, sinceramente, que se parar, tudo vai piorar, que se não lutar, vai perder, que se não controlar, vai faltar ainda mais. Mas e se eu te disser que talvez essa seja exatamente a armadilha? E se a sua correria for o problema, e não a solução? E se Deus estiver usando essa escassez não para te destruir, mas para te ensinar algo que você nunca aprenderia em meio à abundância? Pense comigo. Quando tudo está indo bem, quando o salário cai na conta, quando a saúde está boa, quando os relacionamentos estão estáveis, você raramente sente necessidade de depender de alguém. Você se basta. Você confia nas suas próprias forças. Você administra a sua vida como quem administra um negócio próspero. E Deus, Ele fica ali, no canto, quase como um enfeite espiritual, uma espécie de seguro que você mantém caso algo dê errado. Mas quando a escassez chega, tudo muda, porque ela tem essa capacidade estranha de revelar o que realmente está acontecendo dentro de você. Ela expõe a sua insegurança. Ela mostra o quanto você construiu a sua paz em cima de coisas que podem desaparecer a qualquer momento. E é aí que algo profundo acontece. Você percebe que nunca descansou de verdade. Você só se distraiu. Houve um homem chamado Paulo, que viveu há muitos séculos. Ele não tinha muito. Aliás, teve momentos em que não tinha quase nada. Ele conheceu a fome, a prisão, o abandono. E em meio a tudo isso, ele escreveu algo que desafia toda a nossa lógica moderna. Ele disse: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade." Como é que alguém aprende isso? Como é que alguém olha para a escassez e não entra em pânico? Como é que alguém passa fome e mantém a paz? A resposta está na última parte do que ele disse. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebe? Ele não estava dizendo que tinha força própria. Ele estava dizendo que aprendeu a descansar numa força que não era sua. Ele descobriu algo que a maioria de nós passa a vida inteira tentando evitar: a dependência total. E talvez seja exatamente isso que Deus está tentando te ensinar agora. Ele não está te punindo. Ele não está sendo cruel. Ele está te descolando das coisas e te colando nele. Porque enquanto você conseguir resolver tudo sozinho, você vai continuar vivendo como se não precisasse dele de verdade. E o problema disso não é só espiritual, é emocional, é psicológico, é existencial. Porque descansar não é sobre ter tudo resolvido. Descansar é sobre confiar quando nada está resolvido. Tem alguém que eu conheço, vou chamá-la de Ana. Ela passou anos da vida dela correndo atrás de estabilidade financeira. Trabalhava em 2 empregos, fazia bicos nos finais de semana, economizava cada centavo. E de repente, numa crise econômica, perdeu tudo. Os 2 empregos, as economias, a segurança que ela tinha construído tijolo por tijolo. E no começo, foi como se o chão tivesse sumido. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer, ficava paralisada de medo. Mas depois de algumas semanas, algo começou a mudar. Não a situação. Ela continuava sem emprego, mas ela, por dentro, ela percebeu que toda a sua paz tinha sido construída em cima de algo frágil e que Deus estava a convidando para um outro tipo de paz. Uma paz que não dependia do saldo bancário. Uma paz que existia mesmo quando as contas estavam atrasadas. E ela começou a descansar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque ela parou de carregar sozinha o peso de fazer tudo acontecer.
Ela orava, sim. Ela buscava emprego, sim, mas com uma leveza diferente, como quem confia que há alguém cuidando. Como quem sabe que não está abandonada, mesmo quando parece. E sabe o que aconteceu? Não foi um milagre instantâneo. Não foi uma chuva de oportunidades. Foi algo mais sutil, mas igualmente poderoso. Ela começou a enxergar portas que sempre estiveram ali, mas que ela nunca tinha prestado atenção porque estava ocupada demais correndo. Ela começou a aceitar ajuda, algo que sempre teve dificuldade de fazer, e aos poucos as coisas foram se ajeitando. Não do jeito que ela planejou, mas de um jeito que a transformou por dentro. A escassez foi o professor dela, e a lição não foi sobre como ganhar mais dinheiro, foi sobre como descansar em Deus, porque o problema da nossa geração não é que não acreditamos em Deus. O problema é que acreditamos nele, mas não descansamos nele. A gente quer que ele abençoe os nossos planos, mas a gente não está disposto a confiar nele quando os planos falham. A gente quer que ele seja o provedor, mas a gente entra em desespero quando a provisão atrasa. A gente diz que confia, mas age como quem está sozinho no universo. E Deus, na sua sabedoria infinita, às vezes permite a escassez, não para te castigar, não para te fazer sofrer, mas para te curar dessa dependência doentia das coisas. Porque enquanto você depender das coisas, você vai viver refém delas. E quando elas faltarem, você vai desabar. Mas quando você aprende a descansar nele, mesmo na falta, você descobre uma liberdade estranha. Você para de ser escravo das circunstâncias. Você para de acordar com aquele aperto no peito toda vez que lembra dos problemas. Você para de viver naquela ansiedade constante de que algo vai dar errado, porque você sabe que, mesmo que dê errado, você não está sozinho. Mesmo que falte, ele não vai faltar. Mesmo que tudo desmorone, ele continua firme. E isso muda tudo. Então talvez, só talvez, essa escassez que você está vivendo agora não seja o fim da história. Talvez seja o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde você aprende a descansar de verdade. Onde você para de tentar controlar tudo. Onde você solta as rédeas e confia que há alguém dirigindo, mesmo quando você não entende o caminho. E olha, eu não estou dizendo que você deve ficar parado e não fazer nada. Não é isso. Você continua trabalhando, você continua buscando, você continua se movendo, mas com uma postura diferente, com um coração diferente. Não mais como quem está desesperado, mas como quem está confiante, como quem sabe que está fazendo a sua parte, mas entende que o resultado final não depende só de você. É como plantar uma semente. Você prepara a terra, você coloca a semente, você rega, você cuida, mas você não faz a semente germinar. Você não controla se vai chover. Você não decide quando vai brotar. Você faz a sua parte e descansa no processo. Confia que algo maior do que você está trabalhando naquilo. E é assim que Deus quer que você viva. Fazendo a sua parte, sim, mas descansando no meio do processo. Confiando que Ele está no controle, mesmo quando parece que nada está sob controle. Tem um versículo antigo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Percebe a ordem? Primeiro você entrega, depois você confia, e então ele faz. Mas a gente costuma inverter isso. A gente quer que ele faça primeiro, para depois a gente confiar. A gente quer ver para crer. A gente quer ter a garantia antes de soltar. Mas não é assim que a fé funciona. E não é assim que o descanso verdadeiro acontece. Então hoje, neste momento, talvez seja a hora de você fazer uma escolha. Uma escolha difícil, uma escolha que vai contra todo o seu instinto de sobrevivência. A escolha de descansar, de soltar, de confiar. Não porque tudo está resolvido, mas justamente porque não está. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você reconhece que não precisa ter. Não porque você é forte, mas porque você reconhece que Ele é. E talvez, quando você finalmente descansar de verdade, vai perceber que aquilo que você chamava de escassez era, na verdade, o convite mais gentil que Deus já te fez. O convite para você parar de tentar fazer tudo sozinho, para você largar o peso, para você confiar que há mãos muito mais seguras do que as suas, segurando a sua vida. A escassez não é o inimigo. A escassez pode ser a professora mais sábia que você já teve.
porque ela te ensina algo que a abundância nunca vai te ensinar, que você pode ter paz, mesmo quando não tem nada, que você pode descansar, mesmo quando tudo está incerto, que você pode confiar mesmo quando não entende. E no final das contas, talvez essa seja a maior riqueza de todas. Não ter muito, mas descansar profundamente. Não controlar tudo, mas confiar completamente. Não entender o caminho, mas conhecer aquele que te guia. Então respira fundo. Olha para essa falta que te angustia e, ao invés de entrar em pânico, tenta enxergar de outro jeito. Tenta ver como o convite que ela é. O convite para você descansar. O convite para você confiar. O convite para você descobrir uma paz que não depende das circunstâncias, mas que vive acima delas. Porque talvez, só talvez, esse seja o jeito de Deus te ensinar o que realmente importa. E o que realmente importa não é ter tudo. É descansar nele mesmo quando falta tudo. Se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família, ou por aquele parente próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade. Você não está sozinho nessa caminhada. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão te ajudar a encontrar paz em meio às tempestades da vida.